É guerra declarada mesmo. Juízes de todo o país vão fazer uma manifestação nesta quarta-feira em Brasília contra as críticas do governo ao Supremo. O protesto se chama Dia de Mobilização Nacional da Justiça pela Cidadania. Mas o jurista Dalmo Dallari reage à troca de farpas entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Ele acha perigoso para a democracia e pede mais respeito entre os dois poderes da República. Na entrevista ao jornalista Luiz Erlanger, o doutor Dallari ainda defende a criação de um conselho para fiscalizar e controlar o judiciário. Doutor Dallari, os presidentes dos tribunais de justiça divulgaram uma carta reclamando da concentração de poder do executivo. Não é exatamente o contrário? Quem manda nesse país não é o judiciário? Não, na verdade, a história brasileira e a história recente também demonstram isso, que o judiciário é um poder dependente. Em termos constitucionais, ele é independente. A Constituição diz que o Brasil tem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Entretanto, o executivo tem um peso muito grande na nomeação do juiz. O executivo tem o controle financeiro. Então, muitas vezes, o judiciário prepara, já aconteceu isso, um plano de modernização, de descentralização, e isso não se realiza porque o executivo nega as verbas, o executivo comanda o orçamento. E isto tem feito com que, na prática, o judiciário seja um poder dependente, assim como, em grande parte, acontece também com o próprio legislativo. Mas, de certa forma, nos últimos anos, quem tem decidido sobre política econômica, política salarial, ou mesmo política fiscal, é o judiciário, que a palavra final é dele. Sim, a palavra final é dele, mas basta lembrar uma coisa: a palavra final no judiciário é do Supremo Tribunal. E quem é que escolhe o juiz do Supremo Tribunal? É o chefe do Executivo. E do ponto de vista constitucional, o presidente indica alguém para ministro do Supremo Tribunal, e o Senado deve fazer uma sabatina, deve fazer uma sessão pública para decidir se aceita ou não aquela indicação. Nunca houve no Brasil, nunca na história brasileira, o caso de uma recusa. Todas as vezes em que o presidente indicou alguém, foi aceito. É diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos. Existem inúmeros casos em que o presidente indicou alguém e o Senado recusou. No Brasil não existe isso. Então, de fato, indiretamente, o chefe do Executivo faz o tribunal que quer. E isso tem sido demonstrado muitas vezes quando o tribunal ou se nega, pura e simplesmente, a discutir um aspecto de constitucionalidade, ou então, entrando no assunto, concorda com o Executivo para não atrapalhar a política do Executivo. Esta é a nossa tradição. Ao que consta, o ministro Sepúlveda Pertence estava presente no lançamento dessa carta. O senhor não acha que é esquisito o presidente Supremo se manifestando politicamente numa questão como essa? Eu acho que é normal, embora seja novo entre nós, porque, de qualquer maneira, o Supremo Tribunal é a cúpula do Poder Judiciário. E a manifestação dos presidentes do Tribunal não foi uma manifestação político-partidária. Mas é corporativista, ao menos. Mas foi uma manifestação em defesa da instituição. Quer dizer, naturalmente, se pode usar essa expressão, que eu acho dúbia, muito perigosa, corporativista. Quer dizer, mas, na verdade, quando eles dizem isto, o Executivo está nos negando os recursos de que nós precisamos para uma modernização, para aumentar a nossa eficiência. E como nós não temos os recursos, não melhoramos, e o povo diz que nós é que somos ruins. Então é preciso denunciar isso, é preciso que haja mais respeito, que haja a verdadeira harmonia, que mesmo em termos de orçamento, ou a começar daí, haja uma discussão. E que o judiciário prepare a sua proposta, remeta ao chefe do Executivo, que é quem monta o projeto de lei orçamentária, e se o Executivo quiser cortar uma parte do orçamento, discuta isso com o juiz, porque muitas vezes tem ocorrido o corte que impede aquilo que é de interesse público, que é a melhoria do judiciário. O senhor é favorável à criação de um órgão superior de controle do judiciário? Sim, eu sou favorável, eu acho que é necessário este órgão, e até podemos chamar atenção para alguma coisa que é novo na imprensa brasileira e muito importante. A imprensa brasileira, até muito recentemente, não falava no judiciário. Havia como que um temor do judiciário. Não, ainda existe. O senhor diz que é dependente, mas todo mundo tem medo do judiciário. Ninguém quer arrumar briga com o juiz. Pois é, mas veja que nos últimos tempos
começaram a aparecer informações, reportagens sobre corrupção no judiciário, sobre o nepotismo no judiciário. É um começo, mas é alguma coisa que já está aparecendo. E isto tem demonstrado a existência de muitos vícios dentro do judiciário. Então, por exemplo, o vício do nepotismo. Isso acontece muito. De colocar parentes de parentes. O vício do mau uso dos dinheiros públicos. Tribunais que gastam muito mal os seus. Mas aí o problema é que depende desse órgão superior de magistratura ia ter parente também lá dentro. Sim, mas a minha ideia é de ter um órgão de controle que seja composto, sim, por membros do judiciário, mas, em primeiro lugar, que integre também juízes de primeira instância, não só da cúpula do judiciário, mas, além disso, que tenha também representantes da sociedade, que podem ser indicados pela Ordem dos Advogados, pelas faculdades de Direito, pessoas não vinculadas ao judiciário e que farão o controle administrativo, evidentemente não o controle para saber se o juiz julgou bem ou julgou mal, isso não, isso mataria o judiciário. Mas o controle administrativo eu acho absolutamente necessário e sou favorável a ele. Dr. Dalmo Dallari, eu agradeço muito a sua vinda ao estúdio da Globo News, agradeço pela sua entrevista. Eu queria agradecer por essa oportunidade, chamar a atenção para um aspecto que é fundamental. Vocês estão abrindo um espaço para a discussão do judiciário, o que é novo na imprensa brasileira. E é fundamental realmente porque o judiciário independente, o judiciário harmonioso, é um requisito da República. É o caminho para se dar a possibilidade de solução pacífica dos conflitos sociais. Então, na verdade, é um serviço importante que a Globo News está prestando ao abrir a oportunidade para essa discussão. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado.